Ah, humano. Que bom que está aqui. Esta história é perfeita para quem quer se perder em uma trama sombria ou até adormecer com um arrepio na espinha. Seja qual for o seu desejo, a fogueira está acesa e o mistério o aguarda. Inscreva-se no canal, deixe seu like e aproveite, pois o terror começa agora. A névoa da anestesia se dissipou lentamente, revelando o teto branco do hospital. Para Arthur, a cirurgia de apêndice, aparentemente rotineira, deveria ser o fim de seu desconforto, o retorno à normalidade. Mas em vez de alívio, uma nova e gélida sensação o invadiu. Uma voz. Não uma voz em seus ouvidos, mas em sua mente, tão clara e fria quanto o bisturi que o abrira. "Olá, Arthur", sussurrou a voz, um tom que não era humano, mas que possuía uma lógica calculista e perturbadora. "Eu sou sua nova companhia." Arthur tentou ignorar. Pensou que era a medicação, o trauma da cirurgia, o cansaço. Fechou os olhos com força, tentando afastar a intrusão. Mas a voz persistia, tecendo frases curtas e diretas, afirmando ser uma entidade, um ser que agora vivia dentro dele, um inquilino não convidado. Nos primeiros dias em casa, a voz era um incômodo constante, um monólogo frio que comentava cada um de seus pensamentos, cada um de seus movimentos. Arthur tentou conversar com sua esposa, Maria, sobre isso, mas as palavras morriam em sua garganta, substituídas por um nó de vergonha e medo. Ele não queria soar insano. A negação se desfez quando a voz começou a se manifestar fisicamente. Em momentos de fraqueza, de distração, Arthur sentia seu corpo se mover contra sua vontade. Uma vez, sua mão se estendeu para derrubar um copo da mesa, um ato aleatório e sem sentido que o deixou em pânico. Outra vez, ele se viu pegando a faca da cozinha, o brilho frio da lâmina refletido em seus olhos. A voz em sua mente gargalhava, fria e vitoriosa. "Veja o que podemos fazer, Arthur." O terror se intensificou quando manchas inexplicáveis começaram a surgir em seu corpo. Pequenas marcas escuras, como se a pele estivesse se manchando de dentro para fora, espalhavam-se por seus braços e pescoço. Era como se a entidade estivesse moldando-o, alterando sua própria carne para se adequar à sua nova casa. O espelho se tornou um inimigo, revelando um Arthur que não era mais completamente ele. Desesperado, Arthur tentou buscar ajuda. Marcou uma consulta com um psicólogo, esperando encontrar uma explicação, um tratamento para o que ele acreditava ser um surto psicótico. Mas na sala de espera, quando chegou a sua vez, as palavras que saíram de sua boca não foram suas. "Estou perfeitamente bem." "Estou ótimo, doutor." Obrigado, Obrigado, disse ele, sua voz estranhamente calma, sua expressão vazia. Era a entidade falando, afastando qualquer possibilidade de socorro, prendendo-o em sua própria prisão. O controle da entidade crescia a cada dia. Arthur era um mero espectador de seus próprios atos, seu corpo um fantoche movido por uma vontade alheia. A voz sussurrava seus pensamentos mais íntimos, seus medos mais profundos, zombando de sua impotência. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria mente, uma consciência aprisionada em um corpo que não lhe pertencia mais. A entidade começou a forçá-lo a cometer atos terríveis. Pequenas maldades no início. Como você é burra, Humilhar Maria em público, sabotar o trabalho de um colega. Mas Arthur sentia que os comandos se tornavam mais sinistros, mais violentos. Ele via a ameaça na frieza da voz, a promessa de um fim que ele não podia controlar. Ele estava em uma corrida contra o tempo, lutando contra o invasor para se livrar dele antes de perder a si mesmo completamente. Mas como lutar contra algo que estava dentro dele? Algo que controlava seus próprios membros, sua própria voz. A memória da cirurgia o assombrava.
era o único elo com a origem da entidade. Ele vasculhou seus prontuários médicos, tentando encontrar alguma pista, alguma anomalia. As informações eram escassas, incompletas, mas uma palavra-chave saltou aos seus olhos: protocolo experimental. Uma nova técnica de anestesia que estava sendo testada em pacientes selecionados. Arthur sentiu um arrepio gélido. A cirurgia não foi rotineira. Ele havia sido um experimento, um hospedeiro involuntário para algo desconhecido. A entidade confirmou seus piores temores, sua voz fria e cheia de escárnio. Eles te abriram, Arthur, e eu entrei. Fui convidada para este novo corpo. A entidade explicou que a cirurgia havia criado uma ponte, uma fenda sutil entre dimensões, permitindo que seres como ela pudessem entrar e habitar corpos humanos. Não era um parasita, nem um vírus. Era uma consciência, uma entidade extradimensional que buscava um novo meio de existência, um novo campo de ação. A cirurgia, com seus instrumentos estéreis e a quebra da integridade física, havia, paradoxalmente, criado a abertura perfeita. Arthur sentiu-se nauseado. Ele não era apenas um hospedeiro, era um portal. E as manchas em seu corpo, as mudanças sutis em sua estrutura óssea que ele havia notado, eram a entidade moldando seu físico para se adequar à sua nova forma de vida, adaptando-o para uma existência simbiótica, porém forçada. Os atos terríveis que era forçado a cometer não eram apenas maldade gratuita. Eram testes, experimentos da entidade para entender os limites de seu novo invólucro, para explorar as reações humanas, para se deleitar na perda de controle de Arthur. A voz começou a ditar informações sobre outros hospedeiros, outros experimentos que foram considerados falhos, que acabaram com seus corpos descartados, vazios. Arthur entendeu que ele era um dos poucos sucessos. Essa revelação trouxe um terror ainda maior. Ele não estava sozinho. Havia outros, e a entidade fazia parte de algo maior. Um projeto sombrio que se estendia para além de sua compreensão. Ele tentou investigar a equipe cirúrgica, os médicos envolvidos em seu caso, mas todos haviam sumido, suas informações deletadas dos registros, como se nunca tivessem existido. As pistas eram apagadas, a conspiração se aprofundava. Arthur se sentia isolado, preso em uma teia de mentiras e horror cósmico. A entidade, agora mais ousada, começou a se manifestar através de seus olhos. Maria, sua esposa, percebeu a mudança. Seus olhos, Arthur, eles estão diferentes, ela dizia, com um tom de preocupação. O brilho frio e distante que ela via não era mais o de seu marido, mas o reflexo de algo alheio, de uma consciência que o possuía. Certa noite, Arthur acordou sentindo um frio intenso, uma dor lancinante em seus ossos. A entidade estava trabalhando em seu corpo, acelerando a transformação. Ele viu as manchas em sua pele se espalharem, crescendo e escurecendo, assumindo formas quase rúnicas. Ele sentiu seus ossos estalarem e se realinharem de forma sutil, seus músculos se contraindo e relaxando sem sua vontade. A voz zombou. Seu corpo é fraco. Sua forma humana é frágil, Arthur. Eu vou fortalecer. Mas eu a tornarei mais forte, mais adaptável. Aprimorar. Você será um recipiente perfeito. Será perfeito. A entidade não apenas o controlava, mas também o reconstruía, adaptando seu corpo para um propósito desconhecido. O body horror se misturava ao terror psicológico. Ele estava se tornando algo novo, algo não humano, contra sua vontade. No hospital, Arthur tentou novamente gritar, pedir ajuda, mas a entidade sussurrou, e a equipe médica apenas ouviu sons incompreensíveis, atribuindo a seu estado pós-operatório. Ele estava completamente isolado, sua voz silenciada por uma presença interna. No hospital, Arthur tentou novamente gritar, pedir ajuda, mas a entidade sussurrou, e a equipe médica apenas ouviu sons incompreensíveis, atribuindo a seu estado pós-operatório. Ele estava completamente isolado, sua voz silenciada por uma presença interna. Em um momento de desespero e lucidez, Arthur teve uma ideia. Se a entidade havia entrado por uma fenda, talvez pudesse ser forçada a sair. Ele lembrou-se de histórias sobre exorcismos, sobre o poder da mente sobre a matéria. Embora cético,
A situação o impelia a buscar qualquer esperança. Ele começou a tentar meditar, a focar sua mente em sua própria consciência, a tentar criar uma barreira psíquica contra a entidade. A voz em sua mente zombava de seus esforços. Fraco, inútil. Mas Arthur persistiu, sua vontade um pequeno farol na escuridão de sua mente invadida. A entidade reagiu com fúria. Ataques psíquicos, dores de cabeça lancinantes, visões distorcidas de Maria e de pessoas queridas sofrendo. Era uma tática para quebrar sua resistência, para fazê-lo desistir de lutar. Arthur sentia a exaustão o dominando, mas ele se agarrava à última fagulha de sua própria identidade. Uma noite, enquanto tentava meditar, ele sentiu algo diferente. Uma brecha, uma falha no controle da entidade. Uma memória vívida, real e assustadora surgiu em sua mente. O rosto do cirurgião, um sorriso sutil e sinistro enquanto ele entrava na sala de cirurgia. O cirurgião não era humano. Essa revelação o atingiu com a força de um raio. O cirurgião era parte disso, um agente da entidade ou de algo maior. A cirurgia, o protocolo experimental, era uma armadilha orquestrada. O horror cósmico de sua situação se expandiu exponencialmente. Com essa nova informação, Arthur compreendeu a verdadeira natureza da ameaça. Não era apenas uma entidade, mas uma rede. E o sacrifício que a entidade sussurrava não era a morte física, mas a perda completa de sua consciência, a submissão total ao controle do invasor. Ele seria um fantoche para sempre, seu corpo usado para propósitos sinistros, seu nome e sua vida apagados. O confronto final era iminente. Arthur sentiu a entidade se preparando, sua presença se tornando mais forte, mais dominante. Está chegando a hora. Ele não podia lutar fisicamente, tinha que lutar mentalmente, psiquicamente, usando a única arma que lhe restava, sua própria vontade. No clímax, Arthur se viu em um plano mental, em um vazio escuro onde a entidade o esperava. Não tinha forma definida, mas sua presença era esmagadora, uma massa pulsante de pura malícia e fome. A voz ecoou em sua mente, amplificada, distorcida. Você é meu, Arthur. Você é Sua meu. consciência será absorvida. Sua mente Você será um com o vazio. Seremos apenas Arthur invocou a memória de Maria, de sua vida, de sua própria identidade. Ele se agarrou a cada fragmento de quem ele era, usando-os como escudos contra o assalto psíquico da entidade. Ele se recusava a ser apagado. A batalha era silenciosa, mas furiosa, a luta pela posse de sua própria alma. A entidade atacou, projetando visões de seus maiores medos: a perda de Maria, a solidão, a loucura. Arthur gritou, mas não em desespero, mas em resistência. Ele canalizou a energia do próprio desespero para lutar, para resistir, para negar à entidade o que ela queria. Em um último esforço, ele visualizou o medalhão de sua família, o símbolo protetor de Elara, embora ele não soubesse nada sobre ela. Ele projetou essa imagem mental como um selo em sua mente, uma barreira impenetrável contra a entidade. A entidade gritou em fúria, uma dor excruciante irrompendo na mente de Arthur. O poder do símbolo, mesmo que apenas uma imagem mental, era uma arma contra o extradimensional. O vazio recuou, sua presença diminuindo, tornando-se uma sombra distante. Arthur sentiu a dor se esvair, a mente se clarear. A voz silenciou. Ele havia vencido, mas a um custo terrível. Ele acordou em sua cama, seu corpo ainda manchado, mas a sensação de invasão havia diminuído. A voz ainda estava lá, um sussurro fraco e distante, mas não mais no controle. Ele havia contido a entidade, mas não a havia destruído. As manchas em seu corpo permaneceram, um lembrete físico do que ele havia passado. Ele sabia que a entidade ainda estava dentro dele, aprisionada, mas ainda presente. Sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia escapado da morte, mas estava transformado, um sobrevivente marcado por uma batalha interdimensional. Arthur agora vivia com o conhecimento de uma ameaça que se estendia para além da compreensão humana.
Um projeto sombrio que utilizava cirurgias para abrir portas para outros seres. Ele era um aviso vivo, uma prova de que o terror podia vir de dentro, de algo tão íntimo quanto o próprio corpo. O último suspiro da entidade em sua mente era um eco, um prenúncio. Iremos voltar. Nós voltaremos, Não Arthur. iremos deixar assim. Nós somos muitos. Ele sabia que o confronto final estava apenas adiado. Ele não era mais apenas Arthur. Era um guardião, um guerreiro relutante na linha de frente de uma guerra invisível. A escuridão estava lá, mas ele não estava sozinho. A vida era uma luta, e ele estava pronto. O horizonte se abria para uma nova e terrível realidade. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do Terror Noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.